Boa noite, queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando agora pela internet. Sintam-se muito bem-vindos. Estamos muito felizes por vocês estarem no celular ou onde estiverem nos acompanhando. Que o amor de Deus possa estar com cada um de vocês. Para então darmos abertura ao nosso culto de quarta-feira, peço que prostrem-se às suas frentes e vamos pedir a presença de Deus. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado no meio dessa semana. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, nos encher do Teu Santo Espírito, que possamos aprender mais sobre a Tua vontade, que possamos também cumpri-la. Esteja com cada um aqui que está acompanhando, com a mensagem que será falada também. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Todos? Pode ficar mais forte. Vem como o sol das nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer tua luz. De novo, brilha, Jesus. Brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória. O teu Graça, a paz e o amor. traz a paz e amor. Vem como o sol as nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer tua luz. Amém. Boa noite, queridos. Gostaria de trazer um verso da Bíblia aqui para a nossa meditação, antes da oração, que está lá em Salmo 145, no versículo 18, que diz o seguinte: O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Com isso em mente, eu gostaria de convidar você, se possível, aí da tua casa, eu vou me ajoelhar aqui. Se você se sentir à vontade, ajoelhe-se aí também e vamos juntos adorar o nosso Deus através dessa oração. Vamos orar? Grandioso Pai que estás nos céus, mais uma vez agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, de forma online. Queremos Te agradecer pelas pessoas que estão vendo, assistindo
essas pessoas que estão vendo neste momento, outras pessoas que virão talvez em outros momentos, que o Senhor esteja com cada uma delas e que essa mensagem possa ser poderosa no coração de cada um de nós, ó Pai. Rogamos de maneira muito especial que o Senhor venha usar o Dr. Bica nesta noite para mais uma vez falar a respeito de Ti, influenciado e inspirado pelo Seu Santo Espírito, ó Pai. Usa-o de maneira poderosa e ajuda-nos a cada vez mais a estarmos mais perto de Ti e assim nos preparar para muito em breve nos encontrarmos contigo. Fica conosco no restante desta noite. São esses favores e bênçãos que Te pedimos, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Aqui estou, ó Senhor, bem juntinho aos teus pés. Te dou o meu coração, tudo que existe em mim. Tu és meu Cristo, Cristo, vem com tua mão, vem com tua paz, vem com tua glória. Uma brisa suave, vem com tua graça, com teu perdão, vem com teu toque de amor, com tua doce presença. Fica comigo, Senhor, não te afastes de mim. És minha joia preciosa, meu tesouro real. Cristo, Cristo, tu és meu Cristo, Cristo, vem com tua mão,
Boa noite, meus queridos irmãos, amigos, companheiros, meu telespectador que está nos assistindo pela internet. Devo confessar para vocês que novamente me sinto muito feliz de poder dirigir a palavra a vocês nessa noite. Confesso que quando a diretora da saúde, a Ana Paula, a Paulinha Fontes, para os conhecidos, diretora do Serviço de Saúde da Igreja Central de Blumenau, nos convidou. De pronto, eu aceitei o convite. Mas confesso, depois, em casa, pensando, a gente sempre se arrepende. A gente fica sempre pensando em desistir. Mas, graças a Deus, aqui estamos essa noite para prosseguir um estudo que nós já começamos em agosto do ano passado. E nós, naquela ocasião, falávamos sobre uma palavra chamada New Start. New Start, as iniciais dessa palavra são, na verdade, os 8 remédios naturais dados por Deus através dos escritos de Ellen White. Nós falamos que o N significaria nutrição. Nós falamos também que o E significaria exercícios físicos e o W de New seria water, ou água, água potável. O primeiro S da palavra start significa sunlight, que seria luz solar. O T, o primeiro T, temperance, ou domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito de Gálatas 5, 20 e 22. O A significa ar puro, o R significa rest, ou repouso, e o T, teste, confiança em Deus. Nós falamos, na verdade, que o Dr. Sigley, ele era um ateu, se converteu através do estudo dos livros de Ellen White. Os médicos que o assistiam, ele sofria de uma doença alérgica, de uma bronquite asmática severa, e os médicos não deram esperança para a cura dele. Isso o levou a pensar muito seriamente e criou, na verdade, dentro da clínica do Instituto Weiner, a clínica de vida saudável New Start. E lá, na verdade, ele é um dos médicos responsáveis por essa unidade. O Dr. Sigley nasceu em 1943, portanto, 79 anos. Não sei se ainda ele está vivo. Mas ele foi uma autoridade muito grande nos Estados Unidos, um dos médicos mais requintados na área da medicina naturalista, com grande palestrante e orador para muitos países. E ele diz no seu livro Saúde, o Novo Estilo de Vida, que está aqui em minhas mãos, que sem, na verdade, nós mudarmos o nosso estilo de vida, não tem como nós curarmos das nossas doenças. Não há cura para a sua doença se você não mudar o seu estilo de vida. Isso parece chocante para alguns, mas essa, na verdade, é a filosofia dele nesse novo estilo de vida da qual nós vamos falar essa noite. Mudanças, na verdade, exigem sacrifício. Ninguém gosta de mudar aquilo que gosta, aquilo que aprecia, aquilo que lhe dá prazer, principalmente se você acha que está se sentindo bem. Então, é difícil, na verdade, a gente conseguir mudar o nosso estilo de vida baseado realmente nesse nosso domínio próprio. Existe no mundo
de hoje, um excesso de doenças. Talvez você já te tenha perguntado por que Deus permite tantas doenças. E eu gostaria de que você abrisse agora a sua Bíblia, você que está me ouvindo, o seu celular, ou copia no papel para depois você ler, o que diz em 2 Crônicas 7,14. Na minha Bíblia e na minha versão, diz assim: se o meu povo, que chama pelo meu nome, com fé se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente conhece esse verso de cor, mas dificilmente a gente para refletir. O autor de 2 Crônicas escreveu isso após a construção do templo, num sonho que Salomão teve. O povo estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor. E como lá em Abacuque, 2:3 lá, Abacuque também questionou a Deus: por que, Senhor, nós estamos sofrendo tanto? Por causa dos seus maus costumes. Então, pensando realmente nesse verso, se o meu povo, que somos nós, parte da humanidade, estamos sofrendo, Deus pede, se você que chama, que clama por Deus nas suas doenças, com fé se humilhar e orar, eu, Deus, curarei as tuas doenças e sararei a sua casa ou a sua terra. Só que para isso você tem de mudar os seus erros. Você tem de mudar o seu estilo de vida. E se converter dos seus maus caminhos. Então, eu, Deus, sararei as suas doenças. Talvez você esteja perguntando, diariamente as doenças têm aumentado nesse mundo. Dificilmente a gente consegue, na verdade, conversar com alguém que não reclame de alguma dor. E talvez quando o seu organismo sente essa dor e ela não quer deixá-lo em paz, você começa, na verdade, a se perguntar: o que é que eu tenho? Você precisa saber o que está acontecendo com você. E o Dr. Sang Lee, aqui no seu livro, ele diz o seguinte: você também é responsável por sua doença. Parece duro essa expressão. Você também é responsável por sua doença. As pessoas que têm doenças pulmonares devem saber que o cigarro é o principal causador da sua doença. E o médico não terá como curá-lo se ele, na verdade, não abandonar o seu hábito. E aí você encontra, na verdade, no consultório, as pessoas dizendo assim: para com isso, doutor. Meu avô fumou 50, 60 anos da sua vida e morreu com 89 anos. Se você não mudar os seus hábitos, os seus costumes, o seu vício, dificilmente você se livrará da sua doença. Este é apenas um dos exemplos que eu dei sobre doença. Poderíamos falar sobre alcoolismo, sobre diabetes e outras doenças, cujo principal
causador dela é você. Eu sei que talvez você não esteja gostando muito disso, mas essa, na verdade, é a realidade. Às vezes o fumante procura o consultório para buscar um remédiozinho para a sua tosse. Mas ele não sabe que o que causa a sua tosse é o seu vício, o cigarro. Como eu disse, essa é apenas uma das doenças. Existem muitas outras que têm origem no seu estilo de vida. Mas, infelizmente, muitas pessoas, ainda até mesmo dentro do meio cristão, Jesus, no livro do apóstolo João, Evangelho de São João, diz: o povo preferiu as trevas do que a luz. E creia, querido ouvinte, querido irmão que está me ouvindo, Deus deu muita luz para que você tenha saúde nos escritos de Ellen White, nesses 8 remédios naturais que nós falamos. Mas o povo cristão, o povo adventista, prefere permanecer nas trevas do que nas luzes. Infelizmente, essa é a realidade. Menos de 12% do mundo cristão segue, na verdade, as leis e as determinações de Ellen White para que você tenha um estilo de vida saudável. Praticamente multidões são arrastadas para consultório em consultório, clínicas em clínicas, hospitais em hospitais, farmácia em farmácia, tomando, na verdade, ou engolindo, na verdade, um comprimido ou uma medicação proposta pelo médico, e não se importa com o custo, desde que você obtenha melhora. E como diz Sang Lee aqui no seu livro, você é o responsável por suas doenças. Haveria alguma saída, ou esta é a sorte da humanidade? Os dados atuais de cura e não cura, e a gente está saindo de uma epidemia, poderiam ser aceitos? Teriam os médicos sempre a última palavra no poder de decretar a sorte de um doente? Controlar os sintomas é tudo que podemos fazer pelo nosso doente? Às vezes, queridos, o médico, na verdade, se vê obrigado, diante dos estudos científicos e através dos seus livros, a afirmarem algumas vezes que essa doença é incurável ou não tem cura para a sua doença. Será isso verdade? O médico, às vezes, pode se sentir absolvido. Não é pela sua incompetência ou pelo seu desconhecimento, mas é um misterioso processo fora do alcance do médico e dos pacientes. Assim, fica decretado a incurabilidade do seu processo evolutivo, da sua doença. Os pacientes devem, então, ficar na desesperança, apesar dos avanços da medicina. A ciência procura curar apenas o nosso corpo. Existe ainda um conceito de que nós somos uma dicotomia, corpo
e alma vivente são duas entidades separadas, mas nós cremos, biblicamente, que nós somos um corpo e uma alma juntos. E às vezes, pelo fato de não queremos entrar nas coisas obscuras da nossa mente, nós temos de deixar de lado e só pensamos, na verdade, no nosso corpo. Mas saúde, por definição, é o bem-estar biofísico-social. É você estar realmente bem da sua mente, do seu corpo, da parte social e principalmente da parte espiritual. Nunca tivemos tantos medicamentos, tantos médicos. Na minha época de formatura, havia mais ou menos uns 3.000 médicos por ano sendo formados. Hoje, só no estado de Santa Catarina, nós temos aproximadamente 10 faculdades de medicina, formando por ano 100 alunos, 50 em cada semestre. 2 vestibulares. Mas nunca no mundo houve tantos médicos, tantos hospitais e tantos equipamentos modernos. Biblicamente, em Daniel, Deus disse que a ciência se multiplicaria. Hoje a gente consegue ver até cirurgias robóticas. E em Santa Catarina, o único hospital que consegue fazer isso é ainda o Hospital Santa Isabel. Nunca tanto dinheiro foi gasto ou investido na saúde. Apesar disso, nunca houve tantos doentes. Você acompanha isso pelos jornais, pela TV, pela internet, pelas redes sociais. Notícias diariamente comercializando a medicina. E parece, na verdade, que as mazelas da vida continuam soltas. Há aquelas pessoas que têm a doença e outras, na verdade, que pensam que está doente. São os hipocondríacos. A pessoa tem câncer, mas lá no fundo ela acha, na verdade, que ela também está doente. Que em algum lugar no oculto do seu organismo tem uma célula que levará ele fatalmente a ter uma doença terminal. E essa hipocondria pode, na verdade, fazer um grande estrago no seu organismo. Eu tive uma paciente que um dia me procurou, era funcionária até de uma empresa de Blumenau, e me procurou dizendo, eu já andei por vários colegas seus, infelizmente eu tenho câncer de mama e eles não querem me curar. E através dos exames mais sofisticados, mamografia, ultrassom, exames laboratoriais, tomografia, nada foi encontrado. A mamografia dela dava uma classe 1 da categoria de Behides, que é excelente por natureza. É a melhor, não tem melhor do que classe 1. Mas ela achava que tinha câncer. Quando nós demos o resultado para ela, ela ficou muito chateada. Aí ela nos disse, então eu tenho câncer de ovário ou do útero. E lá vamos nós pesquisar todas as doenças dela, todos os exames necessários para dizer para ela, querida, você não está com câncer. Ah, então eu tenho câncer de estômago. E aí ela começava a procurar em outro local o câncer. Tentamos mandá-la para o psiquiatra e para o psicólogo, mas ela não aceitava. Ela brigava. Vocês não sabem tratar câncer e fica aí inventando que é doença da minha cabeça. Passou uns 2 anos, ela voltou ao consultório. Trazia em sua mão um vidrinho, com algo lá dentro que ela disse que foi curada
por um médico espírita que só botou a mão dela e fez uma cura espiritual. E o útero dela estava dentro desse vidrinho. Opa, ótimo, então a senhora melhorou do seu câncer. É, doutor, só que agora eu tenho um sangramento intenso. E eu quero saber por quê, já que eu não tenho mais útero. E aí, na verdade, para nossa surpresa, como fomos examiná-las, ela tinha o útero perfeitinho lá. A ultrassonografia revelava apenas um espessamento do endométrio e não justificava aquele útero em suas mãos. Solicitamos a ela permissão de fazer um exame anatopatológico. E, para sua surpresa, e aí parece que caiu em si, era um útero de cera. E aí ela confessou, na verdade, que um médium uma vez disse para ela que ela teria câncer. E ela queria descobrir o seu câncer. Conversamos muito com ela, falamos muito de religião para ela, do poder, na verdade, que Satanás tem de mudar a nossa mente. E aí, depois de muito custo, de muita conversa, conseguimos encaminhá-la ao psiquiatra. E nunca mais tive notícias dela. A vida, na verdade, traz essas coisas para a gente. Há mais medicamentos do que doença. E todos os dias surgem novos produtos. Este é melhor daquele de ontem. E sempre surge nova esperança. Como resultado, nós temos aí a atrogenia. E a atrogenia, meus queridos, são sintomas desconfortantes, causados por medicamentos tomados aleatoriamente para buscar a sua cura. E, pasmem, senhores, ele se torna mais grave ainda quando a gente vê uma automedicação ou alguém receitando remédios, chás e outras fitoterapia para alguém. Você fala, em pleno século XXI, existe ainda isso, doutor? E, infelizmente, existe. E agora eu quero que você pense comigo, ou pense aí com os seus botões. Quem de nós nunca receitou um remédio, um chá, ou algum sedativo para algum amigo, para um filho, para um parente? E isso se torna pior, porque os remédios têm efeitos colaterais que até os médicos passam desapercebidos. Quanto mais por pessoas que não têm, na verdade, nenhuma noção do que está receitando. Nas mãos dos médicos, os medicamentos podem causar uma série de efeitos colaterais, como dissemos. Mas este é o perigo, realmente, de se automedicar. As maiorias dos pacientes nos perguntam, são 3 perguntas básicas que fazem no consultório. O que é que eu tenho? Qual é a causa dos meus problemas? E o que eu tenho de fazer para me curar? Febres, dores, diarreia, vômitos, são distúrbios, na verdade, que são tratados geralmente em casa. E tratar sintomas não cura a sua doença. E aí eu pergunto a você agora, já indo para o final, o que é doença, então? Quando no início da história deste mundo,
e nós estamos vendo isso no estudo que estamos fazendo toda semana do livro de Gênesis. Deus criou tudo perfeito. Na semana passada estudamos a queda, como o inimigo iludiu a Eva e entrou o pecado nesse mundo. Daí para frente, a humanidade tentou viver por conta própria. A raça humana não mais teria o privilégio de existência infinita ou ilimitada, em função da sua rebelião contra o seu Criador. Não se pode haver vida afastado da fonte da vida. Você não pode ter saúde se você não estiver intimamente ligado ao seu Criador. Os antediluvianos ainda chegavam a mais de 700 anos. A Bíblia, lá em Gênesis 5, revela, na verdade, uma família que mais sobreviveu sobre a terra. A Bíblia diz lá Jared. Jared foi o pai de Enoque. Ele viveu 962 anos e gerou a Enoque. E Enoque gerou a Matusalém. Enoque não foi visto mais porque Deus o levou para si. Ele não chegou a conhecer a morte, segundo a palavra de Deus no livro de Gênesis 5. Matusalém viveu 969 anos. O filho de Enoque foi o homem que mais viveu sobre este mundo. E ele tem um neto chamado Noé, que viveu 950 anos. Mas esse povo altamente se corrompeu. E viu Deus que a maldade do homem era má, continuamente má. E Deus, segundo a Bíblia, se arrependeu de ter feito o homem. Gênesis 6:3 diz que Deus disse: o homem se corrompeu de tal maneira que vamos abreviar a sua vida. E o homem passou a viver 120 anos. Está lá em Gênesis 6:3. Queridos, à medida que o tempo passa, menor é a harmonia entre a criatura e o seu Criador e as suas leis. Dessa maneira, podemos afirmar, sem medo de errar, que doença e morte são desarmonia entre criatura e seu Criador. As criaturas não são autossuficientes e independentes. Nós, como seres humanos, que temos o livre-arbítrio de viver uma vida de acordo com os nossos pensamentos, se a nossa escolha estiver errada, de nada se aproveita. Se a escolha não aponta para a sua saúde e para a sua vida, a contrapartida será doença e degeneração e morte prematura. Ao longo do tempo ou dos anos, a escolha, consciente ou não, recai sobre o caminho das ruínas, levando você a ter, na verdade, doenças e degeneração do seu corpo. O ser humano se afastou de Deus. E por isso, meus queridos, a humanidade tenta descobrir remédios. Todo dia são inventados diuturnamente com o objetivo de levar o ser humano à cura ou melhorar a sua vida. Doenças, meus queridos,
é um alerta, é um sinal vermelho, procurando chamar a atenção para o perigo de uma vida alienada de Deus. E, portanto, é surpreendente que muitos tentam apagar os sinais vermelhos da sua vida e não mudam os errôneos métodos do seu viver. O fumante prefere um xarope que alivia a sua tosse do que deixar de fumar. Nós já dissemos isso. Mudança de apetite, nem pensar. Que faria os digestivos e os antiácidos nas prateleiras da farmácia? Exercícios físicos, nem pensar. Se a circulação der sinal de alterações ou de dificuldade, confiamos mais nos modernos vasodilatadores. Consciência apertada, tranquilizantes para todos os gostos e personalidade. Nada de mudanças. Portanto, meus queridos, a doença, na sua maioria, sinaliza erro de conduta. Doença é o esforço do organismo para botar as coisas em ordem. E um alerta, ao mesmo tempo, para você que anda desesperado, procurando uma cura na ciência. Harmonizar a sua vida com esse esforço da natureza, obedecendo às suas leis. Eis aí a verdadeira medicina. Saúde não é ausência de distúrbios no seu organismo, mas é o resultado de viver em harmonia com as leis dadas pelo nosso Criador. A ciência é uma fonte inesgotável de conhecimento, mas a sabedoria vem de Deus. Já Jó 28, já citei isso na outra palestra que fiz. É um verso que eu queria que você sublinhasse lá na sua Bíblia. Você pega a sua Bíblia, eu copio agora. Jó 28, e depois você sublinhe essas coisas. Na minha versão e na minha Bíblia diz assim: e disse Deus ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é inteligência. Gravaram bem isto? Jó 28. E disse Deus, não é o doutor Ocionides que está falando, nem o doutor Sanguili, nem o médico naturalista. É Deus. Eis que o temor do Senhor é princípio da sabedoria, ou é a sabedoria. E afastar-se do mal, afastar dos maus hábitos, das coisas erradas que você faz na sua vida, dos seus vícios, dos seus hábitos. Você precisa, na verdade, ter um encontro com Deus e você será inteligente. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Terminando, meus queridos, queria deixar com vocês o 8º remédio dado por Deus ao ser humano. Reconheça Deus em teus caminhos, e Ele concederá o que o seu coração pensar. Reconheça Deus em teus caminhos, e Ele te concederá
os desejos do teu coração. Isso encontra-se em Provérbios 3:6 e em algumas versões no Salmo 37:4. Que Deus, na verdade, faça você pensar, raciocinar, ver o que está errado na sua vida e comece, na verdade, a seguir aquilo que Deus determinou através da sua serva Ellen White. Queridos, o tempo está já esgotando, mas eu gostaria de deixar sugestões a você de alguns livros escritos por Ellen White. E eu gostaria que você os lesse na seguinte ordem. A CPB ou nos céus da sua igreja, existe, na verdade, esses livros. O primeiro é A Ciência do Bom Viver. É um livro que eu li lá na minha adolescência. Um livro, na verdade, que traz coisas fabulosas, facinho de ler, você não enjoa. Ciência do Bom Viver. Depois eu queria que você lesse Conselhos sobre Saúde. E, em terceiro lugar, Conselhos sobre o Regime Alimentar. O quarto livro, Medicina e Salvação. E, por fim, o primeiro e o segundo livros, Mente, Caráter e Personalidade. Ok? Faça isso e você melhorará a sua saúde. Existe também um site, um link, da doutora Daniela Cano e do seu esposo, o do Dr. Luiz Fernando Celá, chamado Som Saúde, tudo junto, SOW Saúde, tudo junto.com. SOWSaude.com. Ok? Você vai aprender muito com eles também. Vamos orar? Deus, grandioso Pai, nosso mantenedor, nosso Criador, o que disseste através do apóstolo João, que nós foi escrito para que tenhamos saúde, e tenhamos saúde em abundância, porque Tu nos ama e Tu deseja que cada dia mais o nosso corpo se torne o santo, o lugar santo para o Espírito Santo morar em nós. É difícil na nossa vida a gente procurar mudanças. Mas ajude, querido Deus, que cada dia mais o Teu Santo Espírito toque no coração de cada um que ouviu esta mensagem e faça, na verdade, a diferença em sua vida e que possamos cada dia mais estarmos mais perto de Ti. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.